Olá, CD concurseiro, olá, CD concurseiro. A gente vai dar continuidade à semana de quizzes, quizzes 19, semana 19. Esses quizzes todos da Universidade Federal Fluminense, a banca que vai fazer o concurso de Niterói, né? Como você deve saber, os concursos de uma forma geral foram adiados por conta do Covid, então quem ainda vai estar nessa batalha de prestar esse concurso, ainda dá tempo de se preparar. Na verdade, dá mais tempo, né, agora de se preparar, porque nessa quarentena, grande parte de nós, né, dentistas, estamos com as atividades assim, quase parando. Então, essa é uma oportunidade de você direcionar, uma oportunidade de você ter mais tempo para você estudar para esse concurso, não só esse concurso de Niterói, mas os concursos que você se inscreveu e os concursos que acabaram sendo adiados de uma forma geral, né? CRO, São Sebastião, Jacareí, Arthur Nogueira, muitos outros concursos acabaram sendo adiados. Obviamente, provavelmente agora em abril ainda e maio a gente vai estar sofrendo as consequências desses adiamentos, mas eu sempre vejo pelo lado do copo meio cheio, o lado que a gente vai ter mais tempo para estudar, e isso é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que você deve agarrar, e se você colocar como prioridade, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Quiz 799, Banca Universidade Federal Fluminense, 2018. A lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências é a seguinte. Alternativa A, 7508, 2011, 8069 de 90, 8080 de 90 e 8142 de 90. Isso você tem que decorar, você tem que saber. É uma das leis mais pedidas, é uma legislação bastante curta quando comparada a algumas outras. Por exemplo, Decreto 7508. Também você deve saber, de uma forma geral, as bancas têm pedido muito as questões desse assunto, Decreto 7508, que regulamenta justamente a Lei 8080. A Lei 8080 é conhecida como Lei Orgânica de Saúde. Essas duas são legislações mais amplas, mais extensas, tem um monte de conceitos, mas a lei que se você pensar na Lei 8142, que é o gabarito, você tem que lembrar dessa questão de participação da comunidade e transferências intergovernamentais. Essa lei foi publicada no dia 28 de dezembro de 1990 e ela veio corrigir alguns fatores que ficaram para trás na Lei 8080, porque na Lei 8080 foram vetados justamente a participação da comunidade e as transferências intergovernamentais. E isso era de suma importância, era uma das partes mais importantes quando se pensa em SUS. Tanto a participação da comunidade através de conselhos de saúde e conferências de saúde, como também a questão de transferências intergovernamentais, porque se isso não fica estabelecido, isso não fica claro na legislação, isso não vai acontecer de fato. E realmente, depois da publicação da Lei 8142, até ela entrar realmente em vigor, essa questão de transferências para os municípios, a descentralização, que também é uma diretriz mega importante para o Sistema Único de Saúde, só foi entrar de fato no fim de 98, no começo do meio para o final do ano de 1998, após a publicação das normas operacionais básicas e a norma operacional mais importante, 96, que ficou estabelecido como que seria feita essa transferência. Que aqui fala dessa questão sobre as transferências, né, de fundo nacional para os fundos estaduais, para os fundos municipais, mas não fica bem claro de como que seria feito, né? Qual a quantia, baseado em que fator, que a gente hoje em dia sabe que um dos fatores mais importantes é justamente o número de habitantes do município. E depois da NOB isso fica bem claro, e por isso que realmente para funcionar de fato essa questão de transferências aconteceu no ano de 98. Mas se não fosse publicado, né, essa Lei 8142, duas partes importantíssimas do SUS estariam comprometidas, né, que é a participação da comunidade, que é uma das mais importantes, e também essa questão de recursos. E
como eu falei para você, mesmo sendo publicado, de fato, essa questão de descentralização aconteceu mesmo no ano de 98, 8 anos depois da publicação da Lei 8142. Então você tem que saber, Lei 8142 de 1990, se vier na cabeça isso, tem que falar participação da comunidade, transferências intergovernamentais de recursos. E quando a gente pega essa Lei 8142, é uma lei bem curta, tem 7 artigos, sendo que os 4 primeiros artigos são os artigos que são geralmente pedidos. Os outros 3 são artigos que falam assim, a partir dessa data essa lei entrará em vigor, são artigos que não caem em concurso, mas os primeiros 4 têm são muito pedidos em concursos de uma forma geral, assim como a Lei 8080. Claro que a Lei 8080 é a mais pedida, mas a Lei 8042 também é muito pedida, que ela veio complementar justamente a Lei 8080. Então agora vamos para o quiz 800. Universidade Federal Fluminense, em relação aos princípios constitucionais do SUS, é correto afirmar. Essa é uma questão bem longa, falando dos princípios e a sua respectiva definição. Alternativa A, o princípio da universalidade considera a saúde como um direito de todos e dever do Estado, se colocando como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão. Vamos pular essa, que parece que é uma alternativa boa, né? B, o princípio da equidade confere ao Estado o dever do atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, em relação ao acesso que todo e qualquer cidadão tem direito. C, a integralidade está relacionada... Então vamos para B primeiro, né? O princípio da equidade confere ao Estado o dever de atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Essa questão de atendimento integral não é o princípio da equidade, sim o princípio da integralidade. Ele fala dessa questão de prioridade para as atividades preventivas porque até então as questões preventivas de promoção de saúde eram um pouco exploradas, eram um pouco... na verdade, o sistema de saúde se baseava no tratamento do doente, não se baseava na promoção de saúde. E a gente sabe que hoje em dia essa questão preventiva, essa questão de promoção de saúde é muito importante até em termos financeiros, mas nunca deixando, né, os serviços assistenciais também. Então a equidade não se refere a essa questão de atendimento integral, isso é integralidade. Equidade é quem tem mais necessidade tem prioridade. Então quem tem problemas mais sérios tem prioridade. Isso é muito fácil justificar, por exemplo, nessa época que a gente está vivendo, o Covid. Tem pessoas que têm manifestações graves e tem gente que tem manifestações brandas. Quem tem manifestações graves tem uma prioridade em relação ao atendimento, uma urgência maior. Então é isso que se refere ao princípio da equidade. A integralidade está relacionada com o mandamento constitucional de que a saúde é direito de todos. Quando fala de saúde de direito de todos, vai estar se referindo justamente à universalidade, que colocou na alternativa A, a saúde é direito de todos. Então, ou uma ou outra, ou as duas estariam erradas, né? Mas a integralidade não se refere à saúde como direito de todos, mas sim atendimento integral. Vamos ver o restante. Previsto no artigo 196 da Constituição, busca-se preservar o postulado da isonomia, visto que a própria Constituição dos direitos e deveres fundamentais coletivos, o artigo 5º institui que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Justamente, né, ele está falando praticamente da questão da universalidade. Até então, o sistema público de saúde não era universal, o sistema público se restringia ao atendimento dos pacientes que tinham carteira de trabalho, quem não tinha direito. E D, segundo o princípio da participação social, o Sistema Único de Saúde está presente nos 3 entes federativos, União, Estados e Distrito Federal e municípios, de forma que o que é da alçada da abrangência nacional será de responsabilidade do governo federal. O que está relacionado à competência de um Estado deve estar sob responsabilidade do governo estadual e a mesma definição ocorre com um município. Na verdade, quando fala de participação social, a participação da comunidade, se refere aos conselhos de saúde, às conferências de saúde, não aos governos em si, governo federal, governo estadual e governo municipal. A participação se refere justamente aos conselhos, né, que tem que ter uma paridade, 50% dos integrantes dos conselhos, das conferências, devem sim ser usuários. Então aqui está incorreto também. E a alternativa A, que é a alternativa correta,
O princípio da universalidade considera a saúde como um direito de todos e dever do Estado, se colocando como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão. Isso está correto. Isso está bem descrito já no primeiro artigo que se refere à saúde na Constituição de 1988. O artigo 196. A saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas e assim por diante. Então, isso é muito importante e está descrito nesse artigo 196, que é de suma importância que você saiba ele. Agora a gente vai para o quiz 801. É a Universidade Federal Fluminense 2018. De acordo com a Lei Federal 80.80.90, não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade. Isso é extremamente decoreba. Mas é simples, gente. Se a gente olha, a gente pensa no SUS, claro que a gente não se permite, né, subvenções, auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Isso é bem claro. Isso está descrito aonde na Lei 80.80? Isso a gente está falando aqui. É claro que é importante que a gente ressalte aonde está, mas quando a gente pensa em questões de SUS, nunca a gente vai pensar nessa questão lucrativa, né? Essa questão de dinheiro. Claro que essas transferências de recursos são muito importantes, mas nunca pensando no lucro, né? Geralmente quando a gente pensa em SUS, a gente pensa em alguma coisa assistencial, organizacional, filantrópica, né? Que hoje em dia, na verdade, antigamente a gente falava muito em filantropia, principalmente em Santas Casas. Hoje em dia a gente sabe que eles recebem recursos e a gente não consegue fazer saúde sem recursos. Isso é muito importante. E é onde a gente encontra esse artigo que fala dessa questão que não se pode fazer, né, destinar subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. Justamente no artigo 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. Está descrito no artigo 38 da Lei 80.80, e é uma questão bem simples, porque se a gente pensa em SUS, se a gente pensa em Sistema Único de Saúde, a gente pensa mais nessa questão de gratuidade, numa questão de filantropia, nunca pensa nessa questão de lucros. Então, mesmo por eliminação, mesmo que a gente não soubesse, não lembrasse desse artigo 38, que está lá já do meio para o final da Lei 80.80, era grande a chances de acerto indo por eliminação. Agora a gente vai para o quiz 802, 2018. A quinolona indicada na infecção odontogênica severa em pacientes alérgicos aos beta-lactâmicos denomina-se. Então aqui está uma questão um pouco complexa de até encontrar uma referência. Na verdade, procurei bastante nos livros e eu não encontrei uma referência para respaldar essa alternativa, mas o gabarito oficial deu a seguinte alternativa como correta. Porque quando a gente pensa como quinolona, tanto a norfloxacina quanto a moxifloxacina são medicações da família das quinolonas que agem principalmente em relação ao DNA bacteriano. Agora, como fala de infecção odontogênica severa e o paciente é alérgico aos beta-lactâmicos, né? Então, essa situação, quinolonas, primeiro, a gente só ficaria com as alternativas C e D. A azitromicina é um macrolídeo, né? Então não entra nessa, e o metronidazol também não é uma quinolona. As duas últimas são quinolonas, não encontrei uma referência para respaldar isso, mas como gabarito oficial da Universidade Federal Fluminense foi colocado moxifloxacina, que é uma quinolona mais nova, né? Então vamos ver alguma coisa. Só lembrando, beta-lactâmicos são aquelas medicações que têm esse anel beta-lactâmico, e a penicilina e os seus derivados, né, os seus sintéticos também são todos considerados beta-lactâmicos. Além das penicilinas, as cefalosporinas de todas as gerações também são consideradas beta-lactâmicos. Existe uma reação cruzada. Quem tem alergia a
penicilina pode ter alergia à cefalosporina. É uma porcentagem, não é uma porcentagem tão grande, mas evita-se prescrição de cefalosporinas a esses pacientes porque pode haver essa reação cruzada. Lembrando que essa questão de alergia a antibióticos, muitos dos pacientes que relatam alergia, a gente tem que questionar que tipo de reação você teve. Se foi diarreia, se for alguma coisa relacionada ao sistema gastrointestinal, não tem relação principalmente com processos de alergia. Mas se o paciente fala dessa questão cutânea, de prurido, ou angioedema, algum inchaço em mucosa, aí sim isso provavelmente esteja relacionado com processos alérgicos. Então na hora de questionar o paciente, tem muitos pacientes que falam, eu sou alérgico a tal medicação. Então você tem que perguntar que tipo de reação você teve. Você teve reação na pele, coceira? Você teve reação na garganta, algum inchaço na garganta ou inchaço no lábio? Porque isso é característico de reações alérgicas às medicações e não o efeito, por exemplo, no sistema gastrointestinal. Isso não é uma reação alérgica a essa medicação, isso tem que ficar bem claro. Então a moxifloxacina é um antibiótico do grupo das fluoroquinolonas, que tem por mecanismo a ação de inibição de enzimas responsáveis pela replicação do DNA bacteriano. É uma quinolona nova em comparação com as demais, né? Cipro, levofloxacina. Essas quinolonas têm como principal indicação, de uma forma geral, na medicina interna, principalmente para aquelas infecções do trato urinário, então aquelas questões de cistite, são muito indicados esse tipo de medicação da família das quinolonas e tem uma eficácia bastante importante para o tratamento dessas infecções do trato gênito-urinário. Então essa é uma das principais indicações das medicações de quinolonas. A gente não está muito acostumado a prescrever esse tipo de medicação porque a gente prescreve os beta-lactâmicos de uma forma geral. Se o paciente tem alergia, a gente prescreve clindamicina ou podendo prescrever algum macrolídeo, né, da família da azitromicina. E claro que a gente pode prescrever em algumas situações, por exemplo, quando o paciente tem infecções compatíveis com gram-negativos, anaeróbios principalmente, ou metronidazol. Então agora a gente vai para o quiz 803, 2018 também. A mononucleose é uma doença infecciosa que tem como responsável pela sua manifestação qual agente etiológico? O vírus VZ, citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr ou o vírus herpes simples tipo 2. Vamos por a eliminação para a gente chegar nesse gabarito. De uma forma geral, esses vírus que foram colocados aqui, todos são vírus da família do herpes humano. A gente chama de HHV, Human Herpes Virus, né? HHV, ou vírus do herpes humano. Tipo 1 e tipo 2, eles vão causar principalmente a herpes de uma forma primária, que geralmente se manifesta como na região bucal de gengiva, estomatite herpética primária, e a secundária seriam aquelas herpes recorrentes na região perilabial. O vírus do herpes simples do tipo 2, geralmente, ele vai causar o herpes na região genital. Não é comum ter na região bucal, mas pode acontecer, isso ou na região perilabial. Isso acontece. Por que acontece essas recorrências? Porque nenhuma medicação, nenhum antiviral acaba eliminando por completo esses vírus. Há um controle apenas do momento em que há uma grande manifestação e que há uma grande inclusão viral, principalmente na região local. Vírus VZ seria o vírus da varicela zoster. Então esse vírus é um vírus do herpes humano do tipo 3. Tipo 1 e tipo 2 causam herpes de uma forma geral. O vírus VZ, que é o vírus do herpes humano do tipo 3, ele vai causar a varicela, né, e a reativação desse vírus vai causar o herpes zoster. Então, esse é o vírus do herpes humano do tipo 3, também é um herpes vírus. Citomegalovírus também é o vírus do herpes humano do tipo 5, e ele vai causar doenças relacionadas ao citomegalovírus, né? Pode causar, esse vírus tem um tropismo por região de glândula salivar, ele pode causar alguns acometimentos em região de glândula. E quem causa
A mononucleose infecciosa, que também é conhecida como doença do beijo, é justamente o vírus do Epstein-Barr, que é um vírus do herpes humano do tipo 4. Então isso tem que ficar bem claro na sua mente, porque pode cair num próximo concurso, não falando que é o vírus do Epstein-Barr, mas o vírus do herpes humano do tipo 4, assim como já vimos questões a respeito falando de não dessa nomenclatura, mas a sinonímia, que seria HHV do tipo 4. Isso é importante. Além da mononucleose infecciosa, que também é conhecida como doença do beijo, esse vírus também pode causar, por exemplo, a leucoplasia pilosa, que é uma doença fortemente associada aos pacientes com HIV. E isso acontece com uma frequência grande, principalmente aqueles pacientes em que há o controle, o paciente não está tomando as medicações de forma correta. E aí ele vai desenvolver em algum momento daquele processo infeccioso uma imunossupressão que vai se manifestar com essas lesões, né, de candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi. Isso é um indício forte de que o paciente vem desenvolvendo uma questão de imunossupressão significativa e, claro, carga viral alta. Agora a gente vai falar do quiz 804, 2018 também, paciente do sexo masculino, branco, 52 anos, com diagnóstico de leucoplasia, realiza biópsia de uma lesão branca de língua que revela ser benigna. Isso significa que foram encontrados. Na verdade, se a gente for ser purista, essa questão não está totalmente correta, porque todas as alternativas aqui poderiam ser corretas, mas quando a gente fala de benigno, né, as lesões cancerizáveis com displasia, ou também que tem como sinônimo atipias, são consideradas lesões benignas também, mas caminhando, digamos assim, para um processo de cancerização, um processo de malignização. Dessa forma, então, se a gente interpreta dessa forma que eu acabei de mencionar, aí a gente tem que eliminar as alternativas que têm displasia ou atipia dentro das características. Hiperparaceratose, displasia. Então a gente elimina acantose, hiperortoceratose, displasia, elimina. Displasia, hiperparaceratose, elimina. Displasia. Hiperparaceratose, acantose e hiperortoceratose é a alternativa correta. Então o que significa cada um desses termos? Vamos para eles. Displasia, primeiro, displasia são alterações celulares que geralmente se iniciam no núcleo. E são muitas alterações celulares que podem ser características da displasia. Por exemplo, a presença de hipercromatismo nuclear. Esse hipercromatismo nuclear geralmente é um indício de que está acontecendo um aumento da atividade nuclear naquela célula. Inversão da polaridade celular é um indício. Presença de mitoses atípicas também pode ser um indício. Hiperplasia em forma de gota é um indício também. São vários indícios que a gente tem que levar em consideração para descrever esse processo de displasia. E a displasia tem gradações: displasias discretas, displasias moderadas e displasias graves, que são degraus em direção a uma lesão maligna. E antes de um carcinoma propriamente dito, a gente tem o carcinoma in situ, que é um processo que a lesão é uma lesão maligna, mas está restrita ao epitélio, não houve ainda invasão do tecido conjuntivo e, consequentemente, é uma lesão confinada ao tecido epitelial que não tem características, né, se não houver invasão microscópica, de metástase. Então isso é um detalhe bastante importante em relação às displasias. O que seria a hiperparaceratose? Seria aumento da camada de queratina. Quando fala de paraceratose, nessa hiperplasia da camada de queratina, a gente encontra núcleos de células. E então por isso que a gente chama de hiperparaceratose. Já na hiperortoceratose, também aumento da camada de queratina, mas a gente não encontra esses núcleos presentes na avaliação histopatológica. E a acantose, por sua vez, é o aumento, a hiperplasia da camada espinhosa do epitélio. Isso é um detalhe bastante importante e muitos dos processos, né, vêm acompanhado de acantose. Não só processos de displasia ou leucoplasia, mas mesmo processos, por exemplo, de hiperplasia, fibrose inflamatória,
vai acontecer também o processo de acantose, que é essa hiperplasia, aumento da camada das células espinhosas, que seria a camada epitelial mais numerosa, ela mais espessa mesmo. Então todos esses foram nomenclaturas que são muito utilizadas nessa questão de avaliação histopatológica, e vocês viram que caiu aqui numa questão da Universidade Federal Fluminense, então vale a pena ficar de olho e saber também. E por último, o quiz 805, São Gonçalo 2011. Com relação à Lei 8080 de 90, é correto afirmar que A. Regulamenta a participação do CONAS e do CONASCENS no Conselho Nacional de Saúde. B. Estabelece transferências intergovernamentais de recursos. C. Prevê expressamente a legitimidade do Ministério Público para a fiscalização dos mandamentos nela contidos. D. Conhecida como Lei Orgânica de Saúde. E E. Determina que a iniciativa privada não pode participar do SUS. A gente sabe que na Lei 8080 está descrito que a iniciativa privada pode sim participar do SUS, então essa aqui já te elimina já de cara a alternativa aí. Agora, quando a gente fala de Lei 8080, ela é muito conhecida como também Lei Orgânica de Saúde, que é a espinha dorsal do SUS. Ela é talvez a lei mais importante. Quando a gente pensa em concursos públicos de uma forma geral, é muito importante que você saiba muito bem a Lei 8080, porque essa Lei 8080 cai com uma frequência absurda. Ela continua caindo mesmo ela sendo antiga, uma das primeiras leis em relação ao SUS. Mas ela é como é a coluna vertebral do SUS, é ela que fala dessa questão filosófica de como ele vai funcionar, as competências nacionais, municipais, estaduais, tudo acaba, a gente tem que retomar quando a gente vai estudar, sempre quando se divulgam portarias, novas legislações, sempre remete à Lei 8080, porque na Lei 8080 é o coração, é a coluna vertebral do nosso Sistema Único de Saúde. E você tem que estudar Lei 8080 porque cai com uma frequência muito grande, e a Lei 8080 é muito pedida em concursos do Brasil inteiro. Sempre quando tem o assunto saúde pública, ela é dos assuntos mais pedidos. É uma legislação com um número de artigos bastante grande, 55 artigos no total. O começo dela é o que geralmente é mais pedido, de uma forma geral, nos concursos, mas a gente tem que saber ela como um todo para ter um conhecimento básico do que é o SUS, um conhecimento que vai ajudar, inclusive, na questão de estudo, na questão de todas as outras legislações que vêm a seguir. Então, Decreto 7508, essa questão de Lei 8142, a gente tem que primeiro saber essa Lei 8080 para a gente ter facilidade e não ter problema, até em termos de estudo para as outras legislações. Então, essa foi a semana de número 19 dos quizzes. A gente falou de questões basicamente da Universidade Federal Fluminense. Semana 20 também vai ser questões só da Universidade Federal Fluminense. A gente vai divulgar daqui ainda nessa semana ou na próxima os quizzes da semana 20 também. Então continue acompanhando a gente. Aproveite a época de quarentena, estude de forma direcionada, faça cursos, direcione o seu estudo e aproveita para você mudar de vida. A gente fala que muitas vezes o nosso problema, na verdade, é a solução. Eu tenho problema de dinheiro, eu preciso ter um salário fixo. O problema é a solução. Então investe num curso, investe num direcionamento maior, porque o curso geralmente vai ser um processo de aceleração desse preparo, um ultra direcionamento que geralmente quando a gente estuda de forma sozinha, a gente não consegue direcionar ao máximo esses nossos estudos. Então um grande abraço e até os próximos vídeos.